Terminou agora pela Copa do Nordeste, Bahia 3, CRB 0. A última impressão do Bahia, que fica na Copa do Nordeste, é uma boa impressão. Assim como a gente já tinha visto no jogo de volta da semifinal do Campeonato Baiano, quando o Bahia venceu o Itabuna por 4-1, a gente observou um Bahia que parece, né, que demonstrou, né, que trouxe ali sinais de reação na temporada. O Bahia que iniciou a temporada de forma preocupante, né, principalmente quando começaram os jogos da Copa do Nordeste, perdendo para o Sampaio Corrêa, depois empatando com o Ferroviário, perdendo para o Fortaleza, sendo goleado em casa, né, vencendo somente o Atlético de Alagoinhas, aquele jogo apertado, 2-1, né, empatando com o Vitória, empatando também com a equipe do Fluminense do Piauí, que colocou em campo a equipe sub-20, né, onde o Bahia praticamente ali sinalizava que estava abandonando a Copa do Nordeste, né, e ficou evidente que o Bahia, né, nesse jogo contra o CRB, tinha condição de se classificar, tinha condição de apresentar mais, né, então as cobranças que eram feitas ao Bahia, né, as reclamações da torcida, a crítica da imprensa, da mídia, de toda a mídia, né, alternativa, ela era muito justa, porque o Bahia não tem time, tem elenco para apresentar mais do que estava apresentando. Então, nesses dois últimos jogos, o Bahia deixa, então, uma boa impressão, né? Tanto no jogo 4-1 contra o Itabuna pelo Campeonato Baiano, quanto no jogo de hoje contra o CRB. Né? O CRB é uma equipe organizada, apesar de hoje não ter feito assim, uma grande partida, mas muito em função da forma como o Bahia atuou, principalmente no primeiro tempo. O Bahia muito intenso, né, marcando de forma muito agressiva. Isso faz o adversário errar, isso contribui muito para o adversário ficar sem saber o que fazer com a bola, e aí, né, o Bahia acabava tendo ali as melhores oportunidades. Foi 3-0, mas poderia ser um placar ainda mais elástico, né? Em alguns momentos da partida, né, o CRB chegava a ter ali muita posse de bola, trabalhava a bola, mas não conseguia finalizar. Hoje o Bahia foi uma equipe assim muito organizada, foi uma equipe muito coesa, uma equipe que sabia defender, uma equipe que sabia atacar, né? O Bahia conseguia fazer as transições do Bahia muito rápidas, né? Os jogadores se movimentavam muito bem. Hoje foi uma grande partida do Chaves, né? Eu diria que foi a melhor partida do Chaves e foi disparada a melhor partida do Bahia na temporada, né? Eu acho que o 20º jogo, o 21º jogo já do Bahia, é o melhor jogo disparado do Bahia, porque foi uma equipe que o Bahia venceu, uma equipe de Série B, uma equipe que já tem uma trajetória de vários anos na Série B, uma equipe que sempre faz boas campanhas, uma equipe que sempre também consegue bom desempenho na Copa do Nordeste, né? Se classifica mais uma vez, né, o CRB, e o Bahia fica de fora, né? O Bahia, se jogasse parecido com o que jogou na noite dessa quarta-feira na Arena Fonte Nova, estaria, né, na próxima fase da Copa do Nordeste. Então, o que fica desse resultado? Fica, como a gente vem falando aqui desde o jogo contra o Itabuna, fica a esperança de que o Bahia pode mostrar mais, né? Que é possível, sim. O time tem capacidade técnica para desempenhar mais, né? Foi vexame a participação do Bahia na Copa do Nordeste? Foi vexame, sim. O Bahia perdeu pontos para equipes frágeis na competição, né? Por exemplo, a gente pode citar contra o Fluminense do Piauí. O Bahia empatou com a equipe mais frágil da competição. Praticamente todo mundo venceu o Fluminense do Piauí. Só o Bahia, né, das grandes equipes, tropeçou. Então, o Bahia hoje, né, pagou o preço do que fez nas outras 7 rodadas. Mas o que fez hoje mostra que, de fato, o time precisa ser cobrado, né? O time precisa estar mais concentrado, porque tinha condição de se classificar. Hoje, né, nesta quarta-feira, o Bahia entrou em campo. Muita gente especulava que o Bahia fosse entrar com a equipe alternativa, né, quase um time sub-20, porque o Bahia vai fazer o primeiro jogo da final do Campeonato Baiano no próximo domingo.
mas, pelo contrário, o Bahia colocou o que tinha de melhor disponível, né? O Bahia só não colocou em campo quem estava suspenso, né? Ou então, é, é, o caso do Daniel, que a gente não sabe se foi por opção técnica ou porque o Daniel não pode jogar no domingo, porque está suspenso, né? E no jogo de hoje, o Jacaré não jogou porque está suspenso pela Copa do Nordeste, mas o Bahia trouxe o que tem de melhor. Então o Bahia entrou em campo com Marcos Felipe, né? O trio, né? Hoje o Bahia fez mais uma vez a linha de três. Parece que o 3-5-2 passará a ser o esquema tático que o Bahia irá utilizar com maior frequência, né? O Renato Paiva falou sobre isso na última coletiva, que na verdade o esquema vai ser variável, né? Não vai adotar um esquema, nem vai, nem pode, nem deve adotar somente um esquema tático, né? Mas me parece que o 3-5-2 será o esquema mais utilizado pelo Paiva na temporada a partir de agora. Então, o Gabriel Xavier, Canu e Rezende, fazendo aquele trio de defensores, foram muito bem na partida, todos eles, né, foram muito bem. Aí, os alas André pela direita, o Chaves pela esquerda e o meio, né? Iago Felipe Acevedo um pouco mais atrás, o Caule ali um pouco mais à frente e a dupla de ataque, Biel e Everaldo, né? O Biel fazendo mais uma vez sendo a grande referência técnica, ou junto com o Chaves, os dois melhores, né? Mas o Caule, né, também fez um grande jogo. Até o Everaldo hoje fez um bom jogo também, marcou de pênalti, né? Deu algumas opções e finalizou outras vezes. Poderia ter feito até mais gols se tivesse um pouquinho mais ligado no jogo, né? Teve a oportunidade de finalizar outras vezes. Hoje também teve o destaque importante do Arthur Salles, que entrou, né? E conseguiu marcar esse seu primeiro gol. É uma aposta do Bahia, né? O Arthur Salles é um jogador muito jovem, uma aposta, mas esse gol traz para o jogador confiança, né? E dá mais respaldo para que ele venha tendo mais oportunidades durante, durante a temporada. A temporada é longa e aí todos os jogadores vão ter oportunidade sim de jogar. Com o resultado de hoje, né, o 3-0, com o resultado de hoje, o 3-0, o Bahia, né, o Bahia fica ali na sexta colocação, né, fica na sexta colocação. O Ceará do grupo B ficou na primeira colocação com 16 pontos, o ABC foi o segundo com 14 pontos, Náutico é o terceiro com 13, né? O Sergipe, o quarto, com 11, né? Com 11 pontos. Na quinta colocação, Santa Cruz com 9, o Bahia, o sexto, né? Com 9 pontos também. Campinense, com o sétimo com 8 pontos, e o CSA, o oitavo, com 7 pontos. Esse foi o grupo do Bahia. O Bahia ali na sexta colocação, o que não deixa de ser um vexame do Bahia ter ficado de fora dessa Copa do Nordeste. Mas a última impressão que o Bahia deixou é uma impressão positiva, né? Uma impressão que o time está reagindo na competição, a impressão que o time pode evoluir e tem que evoluir porque tem condição para isso. Isso ficou muito claro porque um time que fez jogos que o Bahia fez, né? E depois faz um jogo que o Bahia faz contra o CRB, mostra que aí estava tendo algo que não estava encaixando. Não sei se era adaptação, se era esquema tático, se era má vontade de jogadores. O que a gente observou é que o time pode fazer mais e que se o time fizer mais, ele fica mais competitivo, como foi hoje. A gente sabe que ainda é pouco. Ainda é pouco se tratando do que o Bahia vai enfrentar a partir de então. O Bahia agora tem na temporada mais 2 partidas do Campeonato Baiano, né, contra a Jacuipense, e depois começam, né, o mais pesado da temporada. Copa do Brasil, a partir da terceira fase, que aí entra as equipes que vêm da Libertadores, né, o restante das equipes de Série A, e também o Brasileirão, que se inicia, que será com certeza um dos mais disputados da história. Né? Teremos aí os grandes clubes do país, né, disputando essa Série A de 2023. Então, o Bahia deixou uma impressão positiva. Eu acho que o resultado traz mais respaldo ao Renato Paiva, né, traz também paciência ao elenco e, de certa forma, tira um pouco da pressão.
né? O Renato Paiva se arriscou a colocar o time titular, se arriscou, porque se tivesse hoje um desempenho, uma apresentação ruim, ficaria pressionado, poderia tirar, né, a expectativa do público para a final do Baiano. Mas quando o Bahia coloca o time de melhor no jogo contra o CRB e faz um grande jogo, isso motiva, isso traz de volta a confiança do torcedor, que certamente nos jogos das finais vai aparecer em peso para prestigiar o esquadrão de aço, né? Mas e também deixa, de certa forma, o torcedor tranquilo que com esse desempenho, com esse rendimento aí, o Bahia é muito favorito, mas muito favorito ao título baiano. Eu diria que sem sustos, né? Porque o que o Bahia tinha apresentado até aqui, né, era assim, a gente ficava sempre apreensivo e não tendo tanta certeza que seria tão simples o Bahia conquistar o Campeonato Baiano. É, a gente via ali uma certa apreensão, uma certa dúvida no ar. Mas com essa apresentação, mostra que o Bahia, se jogar nesse nível aí, ele não terá dificuldades para se tornar campeão estadual e aí ter mais, né, paciência, ter mais. E entrar de fato com o pé direito, né? Entrar de fato com o pé direito no Brasileirão. Então é isso, né? Bahia 3, CRB 0, né? Poderia ter sido mais. Bahia fez um grande jogo, né? Um grande jogo coletivo e um grande jogo também individual. Individualmente, os atletas foram muito bem, principalmente o Chaves, o Biel, né? Foram muito bem, o Cauli também eu gostei muito, né? Foram muito, o Gabriel Xavier também muito bem no jogo individualmente. É como eu disse, todos foram bem individualmente e coletivamente o time foi muito bem. Né? O time soube defender, soube baixar as linhas, soube marcar agressivo e soube fazer uma transição rápida muito boa. Então é isso. Né? Eu queria saber de você, o que você achou da participação do Bahia no jogo de hoje. Então, a gente viu dois Bahia, né, nessa Copa do Nordeste. A gente viu um Bahia das primeiras 7 rodadas e a gente viu a última impressão do Bahia, o último ato do Bahia, a última exibição, como um grande jogo, onde o Bahia mostra assim que pode ser competitivo, pode ser técnico, pode ser tático, pode ter mais desempenho. Mas pena que foi tarde a tempo do Bahia se recuperar nas demais competições, Copa do Brasil, no Estadual e no Brasileirão 2023. Então é isso, nós somos do canal 2x1 aqui no Tem Empate, deixe seu like, se não for inscrito, se inscreva, dá essa moral pra gente.